Se essa mensagem tocar o seu coração, curta o vídeo e siga o canal. Você pode nem imaginar, mas isso pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir agora. Às vezes não é uma resposta que a gente precisa, é uma direção. E muitas vezes essa direção já foi mostrada por alguém que caminhou muito antes da gente. Jesus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de vida real. De como viver melhor, sofrer menos e se relacionar com mais verdade, mesmo num mundo tão doente. Quando eu estava no fundo do poço, não foi uma teoria que me salvou. Foi lembrar o que Jesus ensinou sobre amar, perdoar, recomeçar e conviver mesmo quando tudo parece quebrado. A primeira coisa que ele disse foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Parece simples, mas não é. Porque o amor que Jesus propõe não é um sentimento, é uma decisão. É amar mesmo quando não dá vontade, mesmo quando o outro não merece, mesmo quando o orgulho diz, vira as costas. Esse amor é força, é escolha, é entrega. Teve um dia em que uma pessoa muito próxima me machucou. Eu queria sumir, mas respirei fundo e perguntei: o que Jesus faria? E aí, eu fiquei. Eu escutei. Eu abracei. E algo mudou. Amar como ele amou é curar sem cobrar. É oferecer paz quando o outro só tem caos. É ser um refúgio silencioso quando tudo grita em volta. Outro ensinamento que me mudou foi: perdoai e sereis perdoados. Eu carreguei raiva por anos, de quem me ignorou, traiu, enganou, e quem sofreu fui eu. Perdoar não é dizer que não doeu, é dizer: eu não vou mais deixar essa dor me controlar. Perdoar é soltar a corrente que prende você no passado. Quando eu finalmente disse eu te perdoo, não com palavras, mas com o coração, parece que um peso de toneladas saiu das minhas costas. Jesus sabia disso. Ele falou: perdoe 70 vezes 7. Porque ele sabia que o perdão não é um favor para o outro, é liberdade para quem oferece. Depois veio outra lição que me constrange até hoje. Quem quiser ser o maior entre vocês, seja o servo de todos. No mundo de hoje, todo mundo quer ser reconhecido, quer destaque, quer aplauso. Mas Jesus aplaudia o invisível, o que serve, o que limpa os pés dos outros em silêncio. Conheci uma senhora que ajudava sem que ninguém visse. Ela sorria mais do que falava, e a cidade sentiu sua falta quando ela se foi. Ela foi grande, do jeito de Jesus. Ele também disse: dai e vos será dado. E isso não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com atenção, com cuidado, com presença. Uma vez eu só tinha um pouco de tempo, mas parei para ouvir alguém. E essa escuta mudou o dia da pessoa. E sem querer, mudou o meu também. Dar é abrir espaço dentro de si, e o céu se encarrega de encher de volta. Um dos ensinamentos mais difíceis foi: amai os vossos inimigos. No começo, achei que era exagero, mas depois entendi que era sabedoria pura. Amar o inimigo não é abraçar o abuso, é parar de ser escravo do ódio, é decidir: eu não vou mais carregar esse veneno. É dizer: eu sigo em paz, mesmo que o outro não mude. Jesus também ensinou sobre o valor do silêncio. Quando ele foi acusado, caluniado, humilhado, ele ficou em silêncio. Não porque era fraco, mas porque sabia que a verdade não precisa gritar. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. É deixar que o tempo fale, que Deus mostre, que a justiça aconteça sem que a gente precise sujar as mãos ou o coração. Outro ensinamento que eu amo é quando ele disse: se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso me ensinou sobre generosidade além do mínimo. Fazer só o que é justo não transforma. Mas quando você vai além, quando surpreende com bondade, você planta algo eterno no coração do outro. E às vezes, até no seu. Jesus também falou sobre mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nesse mundo onde quem grita mais parece vencer, ser manso virou ato de coragem. Mansidão não é fraqueza, é poder sob controle. É responder com calma quando tudo dentro de você quer explodir. É ser como água, firme, mas suave. E com o tempo, ela molda a pedra. Ele disse: não julgueis para que não sejais julgados. E isso me pegou. Porque é muito mais fácil apontar o erro dos outros do que encarar os nossos espelhos. Já julguei gente pela aparência, pela roupa, pelo tom de voz.
Mas depois descobri histórias que me fizeram chorar. E eu vi que eu não sabia nada. E que julgar era ignorância travestida de razão. Jesus falava de humildade. Mas não só com palavras. Ele lavou os pés dos discípulos, se ajoelhou para servir e disse: "O maior no reino é o menor aqui." Isso mexe com tudo que a gente aprendeu sobre sucesso. Porque o reino de Deus é ao contrário. Lá, o palco é o chão. A glória é o servir. E o troféu é o amor vivido em segredo. Jesus falou do tesouro escondido, do campo com uma pérola rara. Ele nos ensinou que o verdadeiro valor não é visível aos olhos. Está no que transforma por dentro. Uma conversa honesta, um gesto de compaixão, um perdão oferecido no silêncio. Essas coisas não viram manchete, mas viram eternidade. Ele também disse: "Seja o vosso falar, sim, sim, não, não." E isso é sobre integridade, sobre alinhar palavra com atitude, sobre ser inteiro, mesmo em meio às pressões. Eu já disse muitos sim querendo dizer não, e isso me feriu. Mas quando aprendi a falar com verdade e gentileza, minha alma respirou, e meus relacionamentos floresceram. Um ensinamento que muda tudo é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca o que é eterno em primeiro lugar, o resto se organiza. As respostas vêm, as portas se abrem, a ansiedade diminui, porque o foco muda, de fora para dentro. Jesus falou sobre o joio e o trigo, que crescem juntos, mas no final cada um é separado. Isso me ensinou que nem tudo que é bom vai parecer bom, e nem tudo que parece mal é o fim. Tem gente que te machuca, mas te desperta. Tem dor que limpa. Tem noite escura que revela a luz. E só no tempo as coisas se mostram como são. Ele também disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Não um caminho, não uma verdade, mas o caminho, a verdade, a vida. E isso é tudo. Quando tudo parece confuso e eu não sei mais o que fazer, eu paro e lembro disso e digo em silêncio: "Jesus, me mostra o teu caminho." E ele sempre mostra. Outro ensinamento forte foi quando Jesus disse: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei." Isso me mostrou o valor da comunhão. Não é sobre multidão, é sobre conexão verdadeira. Quando 2 pessoas se reúnem com o coração sincero, Deus se manifesta. A presença dele se faz sentir, e isso muda tudo. Uma vez, numa conversa simples com um amigo, abrimos o coração um para o outro, choramos, ouvimos, oramos, e eu senti que Jesus estava ali, não na teoria, mas de verdade. Ele também nos alertou: "Não acumuleis tesouros na terra, porque tudo aqui passa. Tudo aqui pode ser roubado, corroído, esquecido. Mas o que é eterno, ninguém tira." Quantas vezes eu me apeguei a coisas, títulos, conquistas, e depois perdi tudo. E aí percebi que o que ficou foi o que eu vivi com amor. O que dei. O que fui, não o que tive. Jesus ensinava com parábolas, histórias simples, mas cheias de verdade. Ele falava do filho pródigo, da ovelha perdida, da moeda esquecida, tudo para mostrar o valor de cada um. Eu fui esse filho pródigo. Me afastei, me perdi, achei que não merecia voltar. Mas quando voltei, fui recebido com um abraço, com festa, com perdão, com um amor que não desiste. Jesus nos chamou de sal da terra e luz do mundo. Isso me fez pensar: eu tô temperando a vida dos outros com esperança? Ou tô espalhando amargura sem perceber? Ser luz não é brilhar sozinho, é iluminar o caminho de quem anda no escuro. Às vezes com palavras, outras vezes só com presença, só com exemplo. Um dia, alguém me disse: "Você me ajudou e nem percebeu." E eu entendi o que Jesus quis dizer. Quando a gente vive com amor, a luz alcança lugares que a gente nem imagina. Ele disse também: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E eu fui, cansado, quebrado, perdido, e fui acolhido. O alívio não veio como mágica, veio em paz, em clareza, em força para continuar. Jesus nunca prometeu facilidade, mas prometeu presença. E isso é mais que suficiente. Ele nos ensinou a orar, não com repetições, mas com sinceridade. Disse: "Pai nosso que estás nos céus,
E ali nos deu um modelo de oração cheio de verdade e humildade. Quando eu comecei a orar desse jeito, não para pedir, mas para me alinhar, tudo mudou. A vida ficou mais leve, como se meu espírito finalmente encontrasse abrigo. E por fim, Jesus disse: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso significa, você nunca está sozinho, nem na dor, nem na dúvida, nem na queda. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está ali. Às vezes em silêncio, às vezes na forma de um amigo, às vezes numa música, num pôr do sol, num gesto, mas Ele tá, e é por isso que eu sigo. Porque viver como Ele ensinou não é fácil, mas é libertador, cura, transforma e dá sentido para essa caminhada confusa que é a vida. Se você ouviu até aqui, talvez tenha sido por isso, porque sua alma estava pedindo por algo mais, e esse algo pode ser a voz dele te chamando de volta para casa. Então, respira fundo, fecha os olhos e pergunta aí dentro: Jesus, o que você quer me mostrar hoje? Ele responde. Sempre responde, mas é no silêncio do coração que a gente ouve. E se isso fez sentido para você, compartilha, curta, comente, porque alguém que você ama pode estar precisando ouvir exatamente isso agora. E você pode ser essa ponte.